Fazendo conexão mais uma vez com o nosso estúdio em Brasília, na Rádio Bandeirantes, está o Vitor Gomes agora para trazer mais detalhes e a expectativa para a assinatura do acordo União Europeia-Mercosul. O que se fala aí em Brasília sobre esse tema depois da notícia do fim da semana passada de que a cúpula da União Europeia decidiu avançar com esse acordo. Agora falta o parlamento, né, Vitor Gomes? Bom dia. Exatamente, Pedro. Ótimo dia para você e a todos que nos acompanham. A expectativa agora é pela assinatura desse acordo que está prevista para o próximo sábado em Assunção, no Paraguai, país que ocupa a presidência rotativa do Bloco Econômico Sul-Americano. A expectativa do governo brasileiro é que o tratado entre em vigor ainda neste ano. A previsão foi reforçada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele destacou o potencial do acordo para impulsionar os negócios, principalmente no ramo do agronegócio brasileiro. Após mais de 25 anos de negociações, o acordo foi aprovado na sexta-feira pelo Conselho da União Europeia. O tratado estabelece as bases da maior zona de livre comércio do planeta, reunindo países que juntos somam mais de 700 milhões de habitantes. A implementação, no entanto, será gradual e os efeitos econômicos devem se consolidar ao longo de vários anos. Os produtos do setor do agronegócio vão ser aí os mais beneficiados, né, como eu disse. Após a assinatura formal, o acordo precisará ser aprovado pelo Parlamento Europeu. A entrada em vigor só ocorrerá após a conclusão de todos esses trâmites legais. Volto com vocês. Obrigada, Vitor Gomes, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília. A gente vai continuar nesse assunto, recebendo agora, para conversar conosco, o professor Roberto Rodrigues, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É bom estar com vocês. Que 2026 seja um bom ano para todos nós. Que bom. Batendo aqui na madeira, viu, professor? Agora vai. O que ainda tem de entrave pela frente, na visão do senhor, para que esse acordo saia do papel, professor? Foi dito agora pelo Vitor. Nós temos que trabalhar com todos os parlamentos de cada país da Europa, mas o Parlamento Europeu tem que discutir todo esse processo aí. E houve uma discussão no final do ano muito curiosa. E você se lembra, a Itália e a França disseram que não assinariam o acordo. Pois a Itália voltou atrás. Por que a Itália voltou atrás? Porque ao longo dos últimos dias de 2025, houve o lançamento de salvaguardas por parte da União Europeia. Essas salvaguardas, entre elas, tinha uma bastante complicada, que é o seguinte: se houvesse um aumento de exportações de 5% a mais exportações do que a média dos últimos 3 anos, em determinado produto, isso geraria uma salvaguarda para analisar o processo, talvez parasse a importação. 5%, mas é uma coisa muito pequena, uma questão de clima qualquer, uma crise de transporte, qualquer mecanismo de curto prazo pode ter ao menos que 5%. Era 8%, a Itália conseguiu fazer 5%. Então, esse tema, por exemplo, tem que ser avaliado pelo Parlamento Europeu. Foi aceito pela Comissão Europeia, mas tem que ser discutido pelo Parlamento. Então, tem temas que o Parlamento vai ter que discutir para fazer a consolidação do acordo. Acho, porém, que tudo isso vai passar, porque é obviamente um entendimento entre a Comissão e o Parlamento Europeu, e vai ser finalmente aprovado. Quanto tempo é a questão que se apresenta para nós? Talvez 5, 6 meses. Há quem acredite em 4 meses. Eu acho que vai demorar entre 5 e 6 meses para esse assunto ser pelo Parlamento Europeu. Professor Roberto Rodrigues, é correto afirmar para quem está nos acompanhando nesta manhã que os principais beneficiários da Europa desse acordo serão produtores de vinho, de queijo, e aqui no Brasil as commodities devem ser beneficiadas com esse acordo muito mais do que outros produtos? Olha, Pedro, é uma discussão complexa. Porque o que vai determinar esse aumento de comércio e benefício para aquele setor é, fundamentalmente, o prazo
para que haja a redução das tarifas e entre em acordo, o acordo entre o funcionamento plenamente. Isso vai demorar de 10 a 15 anos. Então, o que a gente pode imaginar é que, sim, a indústria de alimentos europeia, vinhos, embutidos e tal, pode ter um melhor acesso ao Mercosul, o que beneficia o consumidor do Mercosul. Por outro lado, os produtos agrícolas brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios terão acesso maior à União Europeia, beneficiando o consumidor europeu. O que está acontecendo em contrapartida disso é uma reclamação muito forte dos agricultores europeus, particularmente os franceses, que fizeram um movimento muito forte na semana passada contra o acordo. O acordo é bom para todo mundo, consumidores e produtores, só que os europeus, franceses particularmente, aproveitam essa oportunidade difícil para eles para melhorar a proteção para eles, mais subsídio, mais subvenção, melhores condições de desenvolvimento, porque a concorrência conosco é difícil para eles mesmo. Então, todo esse movimento que acontece na Europa hoje é de defesa deles. Eles estão errados, eles estão certos, estão se defendendo, usando o acordo para pedir mais dinheiro para a União Europeia. Professor, Guilherme Macalossi, aqui é um prazer falar com o senhor. O senhor considera que o avanço desse acordo, criando um mercado muito amplo, talvez um dos maiores mercados consumidores do mundo, ponta a ponta do Atlântico, é um respiro para uma globalização que se enfraqueceu nessa última década, decorrente desse ressurgimento do protecionismo, das barreiras alfandegárias, num retrocesso ao que se vivenciou ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, em que nós tivemos uma proliferação de acordos comerciais? Guilherme, essa pergunta sua, para mim, é fundamental em todo esse processo. O que provocou o acordo depois de tanto tempo sem negociação? De repente, faz um acordo. O que provocou isso? Basicamente, a pressão geopolítica e geocomercial que o presidente Trump iniciou no ano passado, que, de certa maneira, isolou a Europa do resto do mundo. O americano ficou de um lado, a Ásia, a própria Rússia do outro lado, a Europa ficou meio isolada, perdendo espaço. Portanto, para a Europa, o acordo do Mercosul é natural e é bom para a Europa no médio e longo prazo. Claramente é bom para a Europa. Então, esse processo, essa provocação do presidente Trump é que levou à agilização do acordo. Agora, a tua pergunta traz embutida uma questão que me parece central. Um acordo do Mercosul com a União Europeia é uma espécie de aval para que outros países ou grupos de países entendam que a América Latina, que o Mercosul, é um mercado confiável e adequado. Então, pode ser, acho que a tua pergunta vai nessa direção, pode ser que se abram novos mercados como consequência, como por causa do precedente do acordo com a União Europeia. A área do Oriente Médio, por exemplo, mesmo países asiáticos, como a Índia, com a qual temos pouco comércio, podem se interessar por um acordo do Mercosul a partir do precedente aberto com a União Europeia e Mercosul. Acho, portanto, muito positivo esse acordo. No médio e longo prazo é muito positivo. No curto prazo, as vantagens serão pequenas, tanto para os industriais europeus quanto para os agricultores brasileiros e do Mercosul. Mas no médio prazo, vejo um horizonte muito positivo. Professor Roberto Rodrigues, tem uma dúvida. O senhor citou os processos que existem para que esse acordo entre em vigor, envolvendo a União Europeia, com aprovação no Parlamento Europeu e depois nos parlamentos nacionais. E do lado do Mercosul, isso passa também pelos parlamentos nacionais? Existe alguma pendência que a gente precisa resolver aqui dentro de casa? Passa também por Parlamento Nacional. Não vejo nenhum problema, porque, na verdade, o nosso lado tem sido muito interessado no acordo. Nós do Mercosul, o Brasil particularmente, que é a maior parte do Mercosul, vem no acordo um horizonte espetacular. Como foi dito aqui pelo Vitor, são 720 milhões de consumidores com poder aquisitivo alto, na Europa particularmente. Então, é um espetáculo de horizonte que se abre para a gente. Então, eu não vejo problema nenhum. Melhor, espero que não haja nenhum problema nos parlamentos latino-americanos. Vejo o horizonte de interesse muito maior do que de desinteresse.
Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o professor Roberto Rodrigues a respeito, né, da expectativa para esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, assunto que seguirá em pauta aqui na Rádio Bandeirantes e Band News TV pelos próximos dias, pelas próximas semanas, porque no próximo sábado a gente tem a expectativa pela assinatura depois do acordo que foi firmado pelos diplomatas e anunciado já no fim da semana passada. Professor Roberto Rodrigues, um grande abraço e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal Gente. Abraço, se Deus quiser. Até. Até, bom começo de ano para o senhor também. Olha, Um abraço. Obrigada. O Jornal Gente volta na sequência aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com mais notícias dessa segunda-feira. Rede Bandeirantes de Rádio.